Oi, gente. Deixa eu trazer o pessoal, lembrar o pessoal de vir aqui para esse encontro, essa live sobre constelação familiar. Olá, sejam bem-vindos. Os movimentos da vida que a constelação familiar explica. Que legal. Sobre isso que nós vamos falar hoje. Vão falando aqui para mim de onde vocês são. Gratidão por estarem aqui, por estarem me acompanhando, por vir nesse momento, nesse horário, que é um horário atípico das minhas lives, mas eu estou experimentando horários diversos e eu acredito que vai dar tudo certo, né? Ui, mandando mensagem aqui nos grupos. Enquanto isso, gente, vão convidando os amigos aí também. Clica aqui no aviãozinho e vai mandando pro pessoal que vocês acham, acreditam que esse conteúdo pode contribuir. E pode sim, pode contribuir com todo mundo. Contribui muito comigo, contribui ainda, vai contribuir com você, contribui com você e pode contribuir com seus amigos. Convida todo mundo aí. Deixa eu só mandar o link aqui pro pessoal. E tudo. Ai, que lindeza de vocês chegando, gente. Ó, vai colocando aqui pra mim de onde vocês estão, tá? De onde vocês estão me assistindo. Deixa eu só pegar. Ai, que gracinha o pessoal perguntando de onde vai ser. O pessoal tá tudo querendo entrar. Que lindeza. Pronto. Tem umas coisas, gente, que eu vou aprendendo aqui, né? Ao longo do tempo. Vai dar tudo certo. Tá tudo certo. O que eu quero falar com vocês hoje? Duas coisas. Primeiro, que eu vou começar a fazer, vou tentar. Meu maior desafio, fazer lives curtas. Gente, quem me acompanha há um tempo aqui, já viu que eu faço live, gente. Para eu fazer live de 3, 4 horas é moleza para mim, né? Então eu vou tentar fazer lives mais curtas. Daí, a partir disso, eu não vou me aprofundar muito em numa live só falar tudo de uma vez. Então nós vamos falando aqui aos poucos, combinado? Vou falar um pouco para vocês e quem tiver perguntas, pode deixar a pergunta aqui. Já tem algumas perguntas lá do grupo Cure-se no WhatsApp. Inclusive, quem está nos acompanhando aqui e ainda não está no grupo Cure-se, manda um direct aqui para mim ou me chama lá no WhatsApp e venha para o grupo. É um grupo onde eu foco em constelação familiar, divulgo outras coisas do meu trabalho também, mas lá eu foco em constelação familiar. Inclusive, vou sortear uma constelação familiar lá esses dias. E aí, lá já tem algumas perguntas que eu falei pro pessoal, calma que eu vou responder lá vou responder na live, tá? E, gente, quem estiver assistindo a gravação, ou mesmo está assistindo aqui agora, e agora não tem dúvida nenhuma, não tem pergunta nenhuma, mas o que vocês estiverem assistindo, acompanhando aqui, for reverberando aí dentro, mexendo dentro de vocês, e surgir perguntas, dúvidas, mesmo que seja depois desse ao vivo aqui, tá tudo certo, manda pra mim. A live vai ficar gravada, vocês vão vir aqui, vão vir nos comentários e colocar perguntas de vocês aqui nos comentários, ou mesmo em outra plataforma, no YouTube, ou me manda lá no grupo Cure-se, me manda no WhatsApp, que eu vou responder todos vocês, tá? Deixa eu até deixar aberto aqui as perguntas, eu acho que tem 3 ou 4 perguntas, já eu vou colocar. Quem quiser, pode também clicar aqui do lado direito embaixo, no rodapé, do lado direito, tem uma caixinha com uma interrogação.
Essa caixinha, ela é própria de perguntas, é uma caixinha de perguntas aqui na live. Então, quem estiver aqui agora e quiser fazer perguntas, já vai deixando ela aí. Agora, eu não vou responder, porque eu vou conversar um pouquinho com vocês, mas depois eu venho respondendo. Vou também abrir uma caixinha de perguntas. Tem umas 3 perguntas ainda da caixinha anterior que eu vou responder e vou abrir uma outra sobre esse conteúdo de hoje, tá? Bora lá! Título desse encontro nosso: os movimentos da vida que a constelação familiar explica. Foi uma forma diferente de começar a falar sobre a constelação familiar, que, embora seja um tema que, digamos que está até assim meio que na moda, todo mundo fala de constelação familiar, e muita gente acha que conhece constelação familiar, porque vê uns flashes, né? Assiste um pouquinho de uma palestra aqui, assiste uma livezinha ali e acha que conhece, mas é muito profundo isso, gente, é muito profundo. Olha, que tem uns anos aqui que eu venho estudando. Do ano passado para cá, eu me dediquei a estudar mais ainda em epigenética. E aqui tem consteladores que eu já vi, Nai, que sabem que constelação é muito profunda, muito, muito. Isso tudo que a gente fala aqui, gente, ainda é raso. É muito profundo. Não existe uma receita de bolo para constelação familiar, sabe? Não existe. Às vezes as pessoas assistem um pedacinho, um trecho, né? Tal coisa é relacionada ao pai. Aí todo mundo que tem aquele sintoma parecido, a pessoa fala: olha, isso aí é com o pai. Olha, isso aí eu vi numa live, a Karine, a pessoa, falou que é com o pai, então você tem que olhar para o seu pai. Não, gente, não é assim. Constelação familiar, ela é pautada, é uma ferramenta, uma técnica, uma abordagem terapêutica e filosófica. Ela tem um respaldo em diversas ciências, que eu vou falar daqui a pouquinho para vocês, mas ela não é uma receita de bolo, porque nós somos indivíduos. E o que rege a constelação familiar, onde que ela olha? Ela olha nos movimentos inconscientes, aquilo que a gente não está vendo. Então, não é um entendimento assim só, olha, isso aí é isso, entendeu? Não é, não existe isso. Já começo aqui a dar esse alerta para vocês, sabe? Não tomem para vocês o que eu ou qualquer outro profissional a gente disser as possíveis causas. Por isso que vocês sempre me veem falando aqui, as possíveis. Por que são possíveis? Por que eu não falo é isso, a não ser quando eu acesso o campo de vocês, né? Porque tem alguns de vocês, às vezes aqui em live, às vezes na caixinha de perguntas, e tem uma pergunta lá que eu acessei o campo da pessoa e eu vou dar uma resposta específica para ela. Quando eu acesso o campo de vocês, eu consigo ver o que é para vocês. Tirando isso, gente, são possíveis, possibilidades. Quando é que a gente vê o que é para você, o que não é para você? Quando a gente abre um campo para você, quando eu estou acessando o seu campo, tá? Então eu já quero começar falando exatamente isso, para vocês não se apegarem ao que eu disser para vocês ao longo das próximas lives, que eu vou fazer aqui uma série de lives. Não peguem para vocês aquilo que for possível, tá? Quando vocês ouvirem eu falar assim, pode ser isso, pode ser tal coisa, ok. Receba com o coração aberto. Eu sempre coloco nos meus convites, né, de lives, dos workshops, de todos os eventos que eu promovo, abram o coração. Porque a constelação vai conversar com o seu coração, a sua alma. É um movimento inconsciente, ela é profundo. Então, quando você assiste aqui, quando você ouve com o coração aberto, essa informação entra para dentro de você e ela pode repousar no seu coração. Ela pode repousar aí no seu campo informacional. E aí, se fizer sentido, se for para você, você vai sentir que é, sabe? Você vai sentir. E se você não tiver certeza, o melhor a se fazer é procurar uma ajuda profissional, de quem é um constelador profissional que seja sério, tá, gente? Porque, assim como todas as profissões, tem profissionais sérios, como tem profissionais que acham que entendem. Comecei falando isso, não estava programado para falar.
Mas que bom, né? Que bom que eu comecei a falar falando sobre isso, porque muitas pessoas estão chegando aqui recentemente e não conhecem a constelação. E é bom falar para vocês logo agora, para vocês não ficarem ansiosos. Porque quando a gente começa a conhecer essa abordagem maravilhosa, sensacional, a gente tende a ficar ansioso, né? A gente acha que tudo é da gente, nem tudo é da gente, sabe? Tem uma série que fala de constelação familiar e eu recebi muitos clientes para virem constelar a partir daquela série. É uma nova mulher. As pessoas assistiam e falavam assim, Karina, olha só, quero agendar uma constelação, porque eu tô assistindo uma série, Uma Nova Mulher. Sabe a série, Karina? Eu sei. Gente, eu assisti ela 4 vezes, né? Cada temporada. Então, sabe aquele episódio X, que aconteceu aquilo outro? Sabe aquele problema de fulano e tal? Pois é, Karina, o meu é igualzinho àquele. Eu acho que aquele é o meu problema, eu quero constelar. E a gente abre a constelação. Gente, a maioria das vezes, que bom que foi a partir daquele movimento. Mas às vezes os movimentos são muito mais profundos e caminham para outros lugares. Então não peguem para vocês aquilo que vocês verem, assistirem como se fosse para vocês só porque tem um contexto parecido. Por exemplo, 2 pessoas que têm um problema profissional, 2 pessoas que não conseguem ser promovidas no trabalho. Eu estou estudando, me dedicando, o contexto é o mesmo. 2 pessoas se dedicando para serem promovidas, 2 pessoas se esforçando. O contexto é parecido, mas a causa raiz ou as causas raízes, elas nem sempre são as mesmas. Entendem? Por quê? Porque são possibilidades, são movimentos inconscientes. A partir disso, o que eu quero dizer para vocês? Tem situações na nossa vida, quero que vocês comecem a pensar na vida de vocês. Vocês trouxeram água? Eu falo com vocês, tragam água. Por quê? Porque tudo que eu vou falar aqui com vocês vai mexer aí dentro de vocês. E corpo e mente formam um sistema único. Quando a gente está elaborando, processando informações na mente, o corpo também recebe essas informações. E principalmente em se tratando de constelação familiar. A constelação familiar, ela trabalha no campo morfogenético. O campo morfogenético é físico, é corpo. Então ele não é na sua cabeça, ele não é uma fantasia, não é um plano só mental. Ele é corpo. Então tomem água. Por isso que eu sempre falo, tomem água, né? Quando eu vou constelar, eu já falo com o cliente, tá com água aí? Se não tiver, vai buscar, tem que tomar água. Vocês e eu, vocês estão aí vivendo a vida de vocês. E vocês cresceram, estudaram ou não, se casaram ou não, têm filhos ou não, estão trabalhando ou não, são funcionários de CLT ou funcionários públicos ou empreendedores. Tem uma série de coisas na sua vida que você vive. Se você fosse desenhar, são vários campos da sua área, né? Espiritualidade, os lazeres, os lugares que você conhece, as viagens que você já fez, o seu estilo de vida, o estilo de vida seu familiar, o seu estilo profissional de trabalho, a sua religiosidade. Tudo isso, se eu fosse perguntar para vocês, a maioria ia dizer, eu que escolhi tudo isso. Quem escolheu tudo isso? Me conta aqui, vai digitando eu aí. Eu escolhi com quem casar. Eu escolhi com que eu quis trabalhar. Eu escolhi ser concursado. Eu escolhi passar no concurso. Eu escolhi tudo isso da sua vida. Quem aqui acha que escolheu? Hein? Conta aqui pra mim. Vou perguntando e depois eu vou interagindo, tá? Pra não perder muito tempo nisso. Pois é. Só que tem muitos movimentos na nossa vida que nós
achamos, e às vezes a gente é capaz de jurar de pé junto, que foi a gente que escolheu. Mas muitas vezes, a maioria, a gente não escolheu de forma consciente. Eu já dizia isso nos meus cursos de vendas. Quem já fez curso de vendas comigo já sabe, nós nem compramos. A gente não compra essa garrafinha, a gente não compra essa blusa de forma consciente, a gente não toma muitas decisões de forma consciente. Se a gente nem compra de forma consciente, imagina as outras escolhas na nossa vida. E aí, eu quero te dizer que a vida que você tem, os seus relacionamentos, ai que lindo, com o coração saltitante. Nossa, eu gosto de vocês assim, com o coração saltitante. Que o meu também fica, vocês já viram, né? A minha alegria de estar aqui com vocês. Minha expressão, gente, eu tenho um prazer, uma alegria de estar aqui compartilhando com vocês tudo que eu sei, tudo que eu sou, né? E ajudando, contribuindo com a vida de vocês. Porque, afinal de contas, gente, eu não faço isso porque eu sou boazinha. A vida é maravilhosa para comigo. E eu também recebo muita ajuda, eu recebo muita contribuição, eu sou muito ajudada. É pura gratidão que eu transbordo tudo isso. Então, gente, a vida que a gente tem, as escolhas que a gente acha que são escolhas conscientes, que nós é que escolhemos, a maioria das vezes não. Nós não estamos tão livres assim para fazermos escolhas. Sabiam disso? Quem tiver com algum caderninho aí, anota isso. Quem quiser, digita aqui. Nós não estamos tão livres assim para fazer as nossas escolhas. E eu vou explicar por quê. A constelação familiar explica. Olha que lindo que a Elaine escreveu. Sua entrega é surreal. Como Deus transborda em sua vida. Gratidão. Vocês são surreais. Eu só me conecto com pessoas surreais. Eu tenho um prazer maravilhoso, grande de ter você, tá? Pois é. Nós não somos tão livres assim para fazer as nossas escolhas. Por isso que, sabe quando você empreende e você está se esforçando para o seu negócio crescer e ele não deslancha? Quando você está trabalhando para juntar um dinheiro para comprar alguma coisa, um carro, uma viagem, para fazer um curso que vai te fazer ganhar mais ainda, e ali você trabalha, faz hora extra, tem mais de um emprego, e faz aquele dinheiro extra, e de repente o dinheiro se esvai, você não consegue. Sabe quando você se dedica, né, se dá o melhor de si para encontrar um relacionamento legal e você fala, não, agora eu não aceito pessoa assim assado, agora eu quero namorar ou casar só com pessoa assim assado, e você escolhe, você se produz, e você se faz um monte de coisa, e de repente quando você pensa que não, puxa vida, você atraiu uma pessoa igualzinho à anterior. Ou você não consegue, né? Quem me acompanha aqui, nós temos aí, gente, 116 dedinhos de prosa, fora as lives sobre constelação. Então assistam aí, quem tá chegando agora vai maratonando, que vocês vão encontrar muitas, vocês vão ver as pessoas interagindo e as questões que elas trazem, né? Muitas pessoas falam, Karine, eu tô procurando há anos um relacionamento e não consigo encontrar uma pessoa. Pois é. É falta de dedicação dessa pessoa? A maioria das vezes não. Ela está se dedicando de verdade. Às vezes a pessoa está se dedicando para ser promovida ou para conseguir um emprego melhor, e ela está ali se esforçando, se dedicando, estudando, dando o seu melhor, e de verdade ela está mesmo, mas ela não consegue. E também, às vezes, as pessoas falam assim, poxa, eu escolhi tal profissão porque, nossa, eu nem sei fazer outra coisa, eu nem imaginei fazer outra coisa. Sabe? Às vezes a gente encontra com alguém e fala, poxa, fulano, você tem tal característica, né? Onde você aprendeu? Não sei, esse é meu jeito.
é um dom que ela tem, é um comportamento maravilhoso que ela traz, né? Uma característica. E às vezes a gente fala, fulano, como é que você fez tal coisa? Ficou tão bom. E ela fala, você acredita que eu não sei explicar? Que eu não sei como? Pois é, isso é verdade. Por quê? Porque está dentro dela. Às vezes a pessoa tem facilidade de aprender alguma coisa, ou ela é autodidata em alguma coisa, e ela não sabe explicar o porquê. Tudo isso, e mais um monte, né? Eu tenho aqui, dei para vocês exemplos de situações desafiadoras, difíceis, pesadas na nossa vida, como também situações boas na nossa vida. Né? Pessoas que têm aquela habilidade, né? Tudo de empreender, pessoa que sabe fazer dinheiro facilmente, enfim, tanto para o que nós consideramos positivo ou negativo, estão aqui na nossa vida. E às vezes a gente ainda acha que foi a gente que escolheu, mas não foi. Por que que isso tudo acontece? Porque dentro de nós existe um campo informacional. Esse campo informacional, ele foi chamado assim pelo Bert Hellinger, que foi um alemão, que percebeu e disseminou para nós o que a gente conhece como constelação familiar. Mas, além do Bert, porque às vezes as pessoas falam, Karine, isso é surreal, isso que você fala da constelação, que trem doido, que negócio esquisito. Pois é, gente, porque vocês vão acompanhando aqui as lives e vocês vão ver que algumas coisas são meio malucas mesmo, assim, aos nossos olhos, né? E aí você fala, nossa, de onde que ele tirou isso? Como que o Bert inventou isso? Eu não acredito nisso. Querida e querido, você não precisa acreditar. Porque o Bert não criou nada. Ele não inventou constelação familiar. Ele percebeu leis que regem as relações. Percebeu. Assim como os físicos perceberam as leis. Né? Como percebeu aí a lei da causa e efeito, a lei, agora até a lei da relatividade do tempo de Einstein foi aceita, foi validada. Foi Einstein que criou a lei da relatividade do tempo? Não, não foi. Percebeu. Newton criou algumas leis? Não, gente. As leis universais, elas foram percebidas. Elas não dependem da gente acreditar e não dependem da gente conhecer. Porque talvez alguns de vocês estejam ouvindo esse assunto pela primeira vez. Muitos não, né? Muitos são até meus clientes, meus alunos. E talvez você pense assim, poxa, mas então isso vai começar a funcionar para mim a partir de agora, porque eu não conhecia antes. Não, 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 não. Todos nós estamos vivendo sob influência dessas leis. Né? Meu filho de 7 anos, o Matheus, ainda não estudou a lei da gravidade. Ele não conhece a lei da gravidade. Mas, por ele não conhecer, ele vive aquém dela? Não. Ele vive sob a lei da gravidade. Por quê? Porque é uma lei universal, que não depende da gente acreditar, não depende da gente conhecer. Então, o que a gente vê aqui, o que vocês me acompanharem pelos próximos dias, pelas próximas lives, não depende de você acreditar e nem depende de você conhecer. Você vai estar compreendendo aquilo que já opera em você. E então, o que foi percebido? Foi percebido que existe um campo informacional dentro de nós, que esse campo informacional, na psicanálise, Jung chamou de inconsciente. Nós temos o inconsciente individual e temos o inconsciente coletivo. Nós temos a epigenética, que também valida tudo que a gente vai compreender, tudo que a gente vai entender aqui. Nós temos
né, dentro da psicologia, dentro da filosofia, que valida. Na ciência, na biologia, Rupert Sheldrake, que é um biólogo, e ele é vivo ainda, ele chama de campo morfogenético. Então isso aqui não é uma coisa assim, ai, eu acredito, eu não acredito. Não, gente, está tudo fundamentado. O Rupert Sheldrake, ele é um biólogo vivo ainda, e ele tem vários experimentos, tem livros que explicam o campo morfogenético, que é o que a gente aqui conhece como o campo do sistema familiar, ou o campo arcaico. E esse campo, esse campo informacional, ele está nas nossas células. Lembra que eu falei para vocês que tudo isso aqui, quando a gente fala de constelação familiar, a gente não está falando de algo só da mente, só de conhecimento, a gente está falando de quê? A gente está falando de corpo. O campo morfogenético é um campo informacional que está dentro de cada célula nossa. Cada célula nossa. Me lembro que quando eu estava na 6ª série, ou 7ª, não sei, acho que na 6ª. Me lembro da 6ª por causa da sala em que eu estudei. O professor de ciências, uma vez dando aula, a gente aprendendo sobre as células, né? Um professor que eu era apaixonada com ele, assim, incrível professor, sabe? Assim, apaixonada no sentido de, uau, que professor, gostava de estudar ciências com ele. E eu vejo meu filho assim também hoje. A gente estudando sobre a célula, ele falou assim, esse espaço aqui é considerado um espaço vazio. Lembro direitinho do professor José Luiz falar isso. Só que o que ele lá atrás entendia que era um espaço vazio na célula, e o Rupert Sheldrake denominou como um campo informacional, campo morfogenético. De vazio não tem nada. Esse campo guarda memórias do nosso clã, memórias da nossa família. Então, eu e você, nós temos uma memória geracional. Então, eu tenho as memórias da minha vida, da minha infância, consciente ou inconsciente, eu tenho as memórias lá intrauterinas de quando eu estava na barriga da minha mãe, registradas no meu corpo. Eu tenho as memórias do meu parto, eu tenho as memórias guardadas aqui da minha infância, da minha adolescência, eu tenho as memórias da minha vida, são memórias geracionais. E eu tenho também, e você também, as memórias transgeracionais. Essas memórias transgeracionais são informações que nós temos da nossa família. Então, nós guardamos informações, nós já sabíamos, vocês já sabiam, né? Que no nosso DNA a gente traz informações, o quê? Físicas, né? Quando você olha para o meu olho, nossa, o olho parecido com o olho da minha mãe, por exemplo, da mãe, o cabelo do pai, a unha de não sei quem, né? Enfim, então nós temos informações físicas, nós trazemos também informações comportamentais, nós trazemos informações emocionais. Essas informações ficam guardadas dentro de nós. E essas informações, lembra que Jung falou que até que você busque, estude, compreenda aquilo que está no seu inconsciente, ele vai determinar a sua vida. Ele vai conduzir sua vida. E você vai chamar isso de quê? De destino. Pois é. Quando Jung falou isso, se a gente for trazer para a constelação agora, o que a gente pode compreender? Muitas vezes o que a gente está vivendo e a gente está achando que é destino nosso, na verdade não é nosso. É de alguém no nosso sistema familiar. Mas de forma inconsciente, sem que a gente perceba, a gente está ali reproduzindo histórias, reproduzindo dores, campo de dor. Assim como também a gente traz as informações boas, positivas, né? Só que eu sempre falo mais aqui das negativas, porque a gente busca uma constelação, às vezes, para resolver os nossos problemas, nossas dificuldades. Mas sim, tudo aquilo que é bom em nós é também desse campo informacional. Né? Aquela habilidade que você tem de estudar,
alguma coisa, algum assunto, uma profissão que alguém da sua família já teve, que você se conecta muito com ela. Muitas coisas boas estão também, mas a gente sempre vem trazer para olhar, para resolver como a Terezinha disse aqui, as emocionais dolorosas, né? E aí, às vezes a gente tá aqui, ó, se dedicando, se esforçando para fazer escolhas diferentes, para ter uma vida diferente, para ter resultados diferentes, mas a gente não consegue. O que lá no coach a gente chama de autossabotagem. Vocês já sabem, eu não gosto dessa palavra, porque eu não acredito que a gente se autossabota, né? Como coach eu uso essa linguagem quando eu estou no processo de coach, mas o processo de autossabotagem nada mais é do que na programação neurolinguística a gente chama de o nosso inconsciente tentando nos proteger. E aí casa com o que a gente percebe na constelação familiar. Então quando eu olho para vocês, quando vocês olham para mim, vocês não estão vendo só a Karine. Eu, Karine, sou composta de muita gente. Tanto fisicamente, quanto um campo informacional de muita gente. Um campo comportamental de muita gente. Então, eu tenho as minhas experiências, as minhas informações, aquilo que eu estudei, eu vou criando um campo para mim. Aquilo que eu estudei, as experiências que eu tive profissionais, as experiências que eu tive nos relacionamentos, eu vou juntando tudo isso, eu crio um campo meu informacional. Mas eu não estou sozinha. Eu faço parte de um campo maior. Eu faço parte de um campo que é o conhecido pelo Jung, né, que ele chamou de inconsciente coletivo, que é o campo do meu sistema familiar. E o que é um sistema familiar? Um sistema, daí a Bert pegou isso da teoria dos sistemas, que é da área da administração. O sistema é um conjunto de elementos que, estando próximos, juntos ou não, eles se interrelacionam. Entende? Isso é um sistema. Então, quando você está trabalhando numa empresa, você faz parte de um sistema daquela empresa, aquilo ali é um sistema. Quando você está estudando, lá na sua sala de aula, seus colegas de trabalho, seus professores, ali vocês criam um campo informacional, um grupo, e ali é um sistema. Quando você nasceu, você não veio sozinho do nada. Você faz parte de um sistema. O que é um sistema? Um conjunto de elementos que se interrelacionam. Eles têm, estando próximos ou não. E aí, Rupert Sheldrake explicou isso também através do experimento do 100º macaco. Eu não vou abrir muito sobre isso agora, porque eu preciso concluir. Mas tudo que eu falar aqui que vocês quiserem que eu me aprofunde, eu faço uma live só sobre isso. Vamos fazer uma live só sobre o campo morfogenético? Vamos. Tá? Vamos fazer uma live só sobre epigenética? Vamos. Vamos fazer uma live só sobre a psicanálise? Ou então, aonde que isso tudo se encontrou? Vamos. E por aí vai, tá? Então, eu vou falando aqui, mas não é que eu não saiba. Tudo que vocês quiserem, vocês vão pedindo que eu vou trazendo. E aí, o que acontece? Veja só, eu já trabalhei em vários tipos de indústria. Já trabalhei em fundição, em fábrica que faz peças para veículos, né, para Fiat. Já trabalhei em fábrica de tecido. Então, vamos lá. Uma fábrica, por exemplo, uma fábrica grande, com mais de 500 funcionários. Ali tem o diretor, tem, né, os supervisores, os gerentes, cada hierarquia, os títulos de cada empresa. Ali tem a secretária, a telefonista, tem o profissional do RH, tem um profissional do setor de compras, tem os profissionais do setor de vendas, tem os profissionais da produção, né, tem acabamento, né, na fábrica de tecido, tem a produção que faz o tecido, tem a parte que faz o acabamento, que vai, né, tingir o tecido, estampar, enfim. Então, são vários setores. Suponhamos que numa empresa de 500 pessoas, aquela pessoa que está lá tem faxineira, tem mecânico, tem tudo, tem eletricista, né? Suponhamos que tem um profissional lá
que nunca viu o diretor da empresa, uma fábrica de 500 funcionários. Eu nunca viu aquele diretor. Mas eles fazem parte do mesmo sistema. Mesmo que estejam distantes. Uma indústria, por exemplo, eu já trabalhei numa indústria que tem filiais, né? Então tinha uma parte Itaúna, outra parte Pará de Minas, outra parte Montes Claros. Pensa, já trabalhei numa indústria, numa fundição, que uma parte era Itaúna, outra parte lá em Barra Mansa, lá no Rio de Janeiro. São empresas que estão longe fisicamente, mas fazem parte do mesmo sistema. E indiferente de um funcionário lá de Barra Mansa conhecer ou não alguém daqui de Itaúna, fazem parte do mesmo sistema. E estão todos conectados. Eu sempre trago exemplos empresariais para dissociar um pouco do campo familiar para vocês compreenderem. Até porque eu também facilito constelações empresariais, né? Quem tiver empresa, negócios, né? Seu setor, sua área de trabalho, sua gestão, ó, tudo isso aí é constelável. Então, isso é um sistema. Nós fazemos parte de um sistema. E quando a gente acha que a gente está tomando decisões pela gente, nem sempre é de forma racional pela gente. Às vezes a gente quer alcançar algo, mas a gente não consegue. Karine, por que não consegue? Por quê? Porque existe uma lei. A constelação percebeu algumas leis e 3 são as principais. E uma lei, que eu vou começar a falar dela hoje, não vou falar de todas hoje. Essa lei não é a mais importante, não existe uma lei que é mais importante que a outra. Mas essa lei é a lei do pertencimento. E essa lei, ela está registrada no nosso cérebro, no tronco encefálico, na parte mais primitiva, que muitas pessoas chamam de cérebro reptiliano, que os neurocientistas não gostam desse termo, também concordo. Por quê? Porque ele é o mais primitivo, mas é o tronco encefálico aqui atrás, né? Bem aqui entre o pescoço, quando sai o pescoço, bem no início aqui da cabeça. O que essa parte do cérebro guarda? O que ela é responsável? Pelo instinto de sobrevivência. Nós, falei no dedinho de prosa, nós temos um instinto de sobrevivência muito forte. Muito forte. O que move nossos comportamentos, a princípio, é esse instinto de sobrevivência. Os nossos ancestrais lá atrás, os primórdios, a principal meta deles era continuar existindo. Vocês acham? Nós hoje, gente, a gente mora, né? Eu tô aqui conversando com vocês, estou tranquila. Vocês acham que lá atrás, os primórdios, eles ficavam tranquilinhos assim, batendo um papo? Eles estavam preocupados. Aqui eu tô protegida. Né? Caiu uma chuvinha agora há pouco, tá com cara que vai chover mais, mas eu tô protegida da chuva, de agressões, de animais, de tudo. Os nossos ancestrais não estavam protegidos. Então, essa parte, o tronco encefálico, é muito exercitada, em exercício o tempo todo. Para quê? Está em alerta. Eu preciso prestar atenção se algum animal não vai me atacar. O instinto de sobrevivência ficava o tempo todo ali, ó. Entende? O instinto de sobrevivência estava ali, em alerta. Se algum animal ia atacar, se ia escurecer, se ia chover, aonde que eles iam se esconder. O tempo todo, buscando preservação da vida. Buscando continuar a existência. É uma informação, gente, que ela está arraigada, está no nosso sangue, está no nosso corpo, está nas nossas células, está nas nossas vísceras, está em tudo. Instinto de sobrevivência. Tanto é que quando as pessoas andavam em bando, né? Um clã. Quando alguém fazia algo de muito ruim, qual era a maior condenação que alguém poderia receber lá no passado, lá atrás?
maior condenação que alguém receberia era ser excluído daquele clã, era ser excluído daquele povo. Por quê? Lia-se, uma pessoa sozinha, excluída, era sinônimo de não sobrevivência. Não ia conseguir sobreviver sozinha. Para providenciar, matar um animal, para comer, para se proteger. Entendem? Tá fazendo sentido? Vocês estão entendendo, gente? Só digita aqui para mim se vocês estão entendendo, hein? Então era esse instinto de sobrevivência. E o que é esse instinto de sobrevivência? Porque era uma necessidade real, objetiva, era uma necessidade visceral, continuar existindo. O que essa necessidade trouxe? Pertencimento. Necessidade do pertencimento. Se eu faço parte de um bando, então eu posso viver mais em paz. Por quê? Porque enquanto eu tô tranquila, batendo papo aqui com as minhas amigas, enquanto eu tô preparando a comida, a gente tá preparando, os homens tem um que tá caçando, um grupo tá caçando, o outro tá olhando se não tem nada que tá nos ameaçando. Ou seja, em grupo, em bando, a gente sobreviveria. A gente ia conseguir, né? Às vezes um animal precisava de mais pessoas para matar, sabe? E às vezes para subir numa árvore muito longa, muito grande, para trazer os alimentos, para preparar, e por aí vai, né? Para construir suas tendas, sabe? Então quando estava em bando, dava uma paz interna. Ai, graças a Deus. Se eu tô aqui no meio desse povo, ufa, eu posso respirar um pouco mais, tranquila. Quando chegar à noite eu for dormir, eu posso fechar os olhos e dormir. Por quê? Porque sempre vai ter alguém que vai revezando e alguém vai ficar olhando enquanto aqueles outros dormem. Entendem? O pertencimento de forma física, visceral, enquanto vida, é uma necessidade. Necessidade. Então, qual é o nosso maior nós, eu e você? Hoje a gente não vive mais dessa forma. Hoje nós temos as nossas casas, né? A gente pode fechar a janela, fechar as portas, trancar e dormir. Não precisa estar num grupo com muitas pessoas para alguém ficar acordado, velando enquanto eu durmo. Não preciso. Eu posso apagar as luzes, fechei a casa, vou dormir tranquilamente. Eu abro a geladeira, tem comida. Eu abro o armário, tem comida. Lá não. Eles tinham que correr atrás. Eles tinham que providenciar comida. Eles tinham que, né, matar um leão, né? Matar um leão por dia. Eles precisavam providenciar de forma muito escassa, assim, de muito instinto de sobrevivência, né? A gente não come só por sobrevivência, né, gente? Nossa, que delícia. Um brigadeiro é instinto de sobrevivência. A gente come bolo de aniversário. Não come, a gente come hoje porque a gente precisa se alimentar mesmo, mas tem uma porção de coisa maravilhosa que a gente come por prazer, por gostar. Lá atrás era sobrevivência. Nós temos essa necessidade. Embora hoje nós não vivamos mais daquela forma, esta memória ficou guardada, registrada no cérebro, que foi passando. Então, embora eu e você não precisemos hoje ficar acordado, vigiando, né? Nós podemos apagar as luzes e dormir tranquilo. A nossa parte, o cérebro, o tronco encefálico ainda continua ali com o instinto de sobrevivência. E se a gente não faz um movimento de olhar para dentro, reorganizar nossos pensamentos, reorganizar as nossas emoções, porque sim, existem outras áreas, tem o sistema límbico, que são as emoções, tem o córtex frontal, o neocórtex, né? Se a gente não olha para isso tudo, reorganiza os pensamentos, se a gente não acalma os sentimentos, se a gente não consegue ressignificar e lidar com tudo isso, quem é que está em ação o tempo todo? O tronco encefálico. A parte do instinto de sobrevivência está o tempo todo. Nós precisamos ir lá e conversar e ressignificar. Entendem? Pois é. Por que eu expliquei isso tudo para vocês?
para explicar, para vocês compreenderem o porquê que muitas vezes a gente quer fazer diferente e a gente não consegue. Porque dentro de nós existe um instinto muito forte de pertencimento, uma necessidade. Então, o pertencimento é uma necessidade e é um direito. Um direito e uma necessidade. Mesmo que hoje a gente não esteja sob risco de morte o tempo todo. Por quê que eu estou falando isso? Suponhamos que você vem de uma família humilde. Uma família que, não sei, seus avós, seus bisavós trabalhavam em lavoura. Aí seus bisavós, aí seus pais também, seus avós, aí seus pais, aí depois começou a indústria, seus pais foram trabalhar lá na indústria e tal. Sim, no trabalho, no local de trabalho também é preciso sentir pertencimento, vou chegar lá. Aí, então suponhamos que você vem de uma família humilde, uma família trabalhadora do campo, aí depois começou na indústria ali no chão de fábrica, que a gente chama chão de fábrica, é os trabalhos mais operacionais, lá no início, né? Uma fábrica de tecido, chão de fábrica é receber o algodão, processar o algodão, transformar ele em fita, fio, e engomar tecido e por aí vai. Então isso é o que a gente chama de chão de fábrica, é os serviços mais braçais. Por quê? Lá atrás, seus ancestrais, ali, seus bisavós, estavam plantando, colhendo no sol, trabalhando sob o sol, trabalhando sob a chuva, às vezes nem se alimentavam direito, né? E aí veio essa memória de que o trabalho tem que ser suado, doloroso, pesado, ok. Aí vem você agora. E aí você fala, poxa, o mais difícil já passou, graças a Deus o mundo evoluiu, minha família evoluiu, hoje eu não preciso ir lá trabalhar no campo, eu posso estudar um pouco mais então. Então eu vou trabalhar e vou passar a noite acordada estudando, vou estudar porque eu quero um emprego bom, eu quero um emprego lá no escritório, eu quero um cargo de liderança, e você almeja algo maior. Faz sentido aí para vocês? Tô dando esse exemplo profissional, mas pode ser que você hoje resolveu empreender, pode ser no campo amoroso, afetivo, tá? Pode ser em outras áreas. Tô só dando esse exemplo para vocês ir acompanhando aí. E aí você fala assim comigo, Karina, olha só, eu tô estudando tanto, eu já tenho esse curso, eu já tenho aquele outro curso, eu já tenho tal, isso aqui lá, eu me dedico, eu estudo, eu trabalhei em 2 empregos, eu fiz isso, aquilo outro, eu não consigo chegar lá. Você até quer algo diferente. Você até quer ir além. Você quer um cargo com salário melhor, um status, né, melhor, uma posição melhor. Mas dentro de você existe o quê? O que está lá? Se você não olhar, lembra que Jung falou? Enquanto você não olhar para o seu inconsciente, enquanto você não olhar para as suas raízes e trazer à consciência aquilo que te move, você vai continuar vivendo no inconsciente. O inconsciente vai determinar suas ações e você ainda vai chamar isso de destino. Aí você vira e fala assim, Karina, olha só, tô tentando de tudo, mas o meu destino eu acho que é isso mesmo. Ai, Karina, eu já terminei não sei quantos namoros, sabe? Eu não sei, eu acho que meu destino é ficar sozinha. Já ouvi tanto isso, mas tanto. Você ainda vai chamar isso de destino. Por quê? Porque dentro de você existe uma necessidade gritante de pertencimento. Se o seu clã tinha um determinado estilo de vida, ou uma determinada escolha, uma determinada memória, tá tudo guardado aonde? No campo informacional. Tá tudo no seu campo informacional. Que o Jung chama de inconsciente coletivo, que o Rupert Sheldrake chama de campo morfogenético. E a epigenética também explica. Pois é, minha querida e meu querido, você vai se esforçar, mas dentro de você, essa necessidade de pertencer não vai deixar você ir além. Por quê? Para te sabotar? Não. Te proteger.
É como se estivesse te dizendo assim, de forma inconsciente, bem lá no fundinho. Olha só, Karine, sua bisavó, seu bisavô, eles eram lá da lavoura. Nossa, Karine, seu bisavô e sua bisavó trabalhava dia e noite, no sol, na chuva, mal comia comida de marmita, quando dava para comer, gelada, não sei o que, não sei o que, não sei o que. Olha, seu avô e sua avó trabalhou disso, trabalhou tanto, mal dava para comer. Olha, seus pais, assim assado, trabalharam lá no chão de fábrica. E agora, Karine, você vai chegando e vai falar que quer empreender? E agora, Karine, você chega e fala que você quer um cargo de liderança, você quer um cargo no escritório, que você quer isso, aquilo. Karine, se você chegar nesse lugar que você quer, você vai fazer muito diferente deles lá. Aí dentro de mim, opa, peraí, então eu não vou estar me sentindo pertencente. Eu vou estar me sentindo diferente do meu clã. O que a minha mente inconsciente vai fazer? O que no coach a gente chama de autossabotagem. Vai providenciar entre as circunstâncias, pessoas, eventos, as quais vão me impedir de avançar e eu vou retroceder. Enquanto eu retrocedo, eu, como se eu estivesse dizendo para o meu clã assim, papai, mamãe, vovó, vovô, bisa, não tô dando conta de ir para frente na vida. Não tô. Tentei empreender, não deu certo, não. Nossa, Deus, eu tentei tanto aquele cargo lá, estudei tanto. Eu estudei de noite, de madrugada, final de semana, deixei de viajar, deixei de fazer tudo para estudar, para me dedicar, para me esforçar, mas eu não... Olha, sabe por que eu não fui? Sabe por que eu não fui ganhar mais dinheiro? Papai, mamãe, vovó, vovô, bisa. Sabe por que eu não consegui um cargo lá no escritório, um cargo de liderança? Sabe por que eu não consegui ter sucesso no negócio? Porque senão eu não ia me sentir pertencente de vocês. Então eu preferi o fracasso para ficar aqui me sentindo pertencente a vocês. De preferência, que o meu negócio me despenda muita atenção e energia, que eu fico muito cansada, muito exausta, porque aí eu vou ficar igualzinho vocês ficavam lá atrás. Tá fazendo sentido aí, gente? Vocês estão entendendo? Pois é. Por isso que os movimentos da nossa vida, voltando ao título da live, os movimentos da nossa vida podem ser explicados pela constelação familiar. A lei do pertencimento é uma das 3 principais. Eu vou falar das outras nos nossos próximos encontros. Vou falar de forma mais estruturada também do pertencimento, o que ele pode trazer para a nossa vida, tá? Isso aqui é só uma pincelada, para vocês terem uma ideia do porquê. Isso aqui é só para vocês entenderem o título da live. Porque, né, os nossos movimentos da vida são explicados pela constelação familiar. E aí, tem solução isso, Karine? Claro que tem. É para isso que a gente está aqui, né? A gente pode olhar para isso, a gente vai olhar, observar esses campos inconscientes, esse movimento da nossa vida, não pelo ponto de vista racional, porque eu tenho certeza que se você tem algum problema aí, que seja no campo profissional, financeiro, relacionamento, tenho certeza que você já quebrou cabeça tentando entender isso, talvez você já vem fazendo terapia, e não estou desconsiderando, é importantíssimo, mas você está olhando pelo plano racional. A constelação não é observada, a sua vida não é observada pelo campo racional. Aonde que ela é observada? Aonde é que a gente vai ver a raiz dos problemas? No campo morfogenético. Não é lá que está guardada essas informações, gente? Então não é na mente. É no campo morfogenético. É no campo informacional. É na fenomenologia. Entende? Então, a partir do momento que, assim como Jung diz, eu volto a minha atenção para dentro, eu vou buscar aquilo que está lá no inconsciente, trago para a consciência, ou seja, eu trago luz, aquilo que estava dominando a minha vida perde força. A partir do momento que eu trago luz, se eu não estou conseguindo progredir profissionalmente, ou se eu estou atraindo sempre o mesmo relacionamento, ou se eu estou com problema financeiro sempre, aí a partir do momento que eu paro, olho e trago luz, esse problema que eu tenho perde força. Porque assim, como o próprio apóstolo Paulo falou, e Eckhart Tolle também cita no livro dele, que eu adoro, né, no Poder do Agora, tudo que é exposto à luz, a própria luz se torna. Então,
quando a gente para e olha para esses movimentos inconscientes dentro da nossa vida, através aqui da abordagem sistêmica que eu estou falando, através do campo informacional, através do campo morfogenético, através do inconsciente coletivo do seu sistema familiar. A partir do momento que a gente olha, observa esses movimentos, através da fenomenologia, a gente traz luz, traz a consciência. A partir daí, a gente pode fazer diferente. Aí sim você pode fazer escolhas diferentes dos seus relacionamentos. Aí sim você pode ter resultados diferentes profissionais. Aí sim você pode ter resultados diferentes financeiros. Aí sim, se você tem algum problema de saúde, você pode se conectar mais à saúde, mais à vida. Entende? Mas até então, a gente vai continuar repetindo, fazendo. E a gente vai achar que é a gente que está escolhendo. Por quê? Porque de fato a gente está se esforçando. Porque de fato a gente está buscando o melhor pra gente. A gente está se dedicando. Quando alguém chega pra mim e fala, Karine, eu estou me dedicando tanto pra isso, eu acredito. Quando alguém fala, eu já tentei de tudo, eu acredito. Só que ela tentou de tudo de forma consciente, da forma tradicional. Enquanto não para e olha de forma inconsciente qual é o movimento daquele sintoma que ela traz, daquele problema que ela traz, enquanto ela não para e olha para trazer luz e a partir daí poder se liberar daquele destino que muitas vezes, que eu falei para vocês, não são nossos. Muitas vezes nós estamos vivendo o destino de alguém, principalmente pertencimento, tá, gente? Principalmente pertencimento. A gente está vivendo o destino de muita gente. Muita gente que não foi visto, que foi excluído, e sobre isso eu vou falar específico, vou aprofundar sobre o pertencimento numa live só sobre o pertencimento, tá? Se eu começar a falar aqui vai ficar muito extenso. Então, a partir daí, se eu trouxe luz, eu posso deixar de viver aquela história que não é minha, tô só reproduzindo uma história lá de trás, tô só tentando ser pertencente à minha família através de um fenômeno que aconteceu lá atrás. Porque a gente hoje não precisa de viver esses pesos para se sentir pertencente. Mas existe uma memória arcaica em nós. Essa memória arcaica é a memória do clã, é a memória da nossa família. E baseado nessa memória, se eu ficar focada nessa memória, eu vou querer reproduzir essa história para me sentir pertencente. Mas se eu reconhecer que é uma memória arcaica, que é lá do meu avô, da minha avó, da minha mãe, eu vou poder ressignificar essa história e falar, mamãe, papai, vovô, vovó, eu amo tanto vocês, eu honro tanto a vida que chegou até mim através de vocês. Sou muito grata. E eu me sinto muito feliz por pertencer a tudo isso. Tomo tudo de bom que é de vocês. Mas olha, tal situação, eu não preciso viver hoje mais, os tempos mudaram. Então hoje eu posso fazer um pouco diferente, né? Hoje eu não preciso mais trabalhar na lavoura. Hoje eu não preciso mais ir para chão de fábrica. Graças a Deus eu pude estudar um pouco mais. Eu pude me dedicar um pouco mais e ter uma vaguinha assim, né, com um cargo um pouco melhor. Hoje eu quero empreender, fazer um pouco diferente. Então, eu só quero fazer um pouco diferente. Eu não vou estar sendo melhor que vocês. Eu vou continuar fazendo parte. Só que eu só quero fazer um pouco diferente. Só que eu só consigo fazer isso que eu acabei de falar a partir do momento que eu consigo perceber aonde é que por necessidade de pertencimento eu estou reproduzindo essas histórias e pesando a minha vida. Entenderam? Fez sentido aí? Tem alguma pergunta? Deixa eu ver o tempo. Opa! Lembra que eu tô me policiando mais no tempo agora, hein? Várias explicações. O primeiro... várias explicações. O primeiro é começar e não terminar os cursos. Pois é, vamos olhar para isso, né? Isso é um movimento muito profundo. E isso é algo a ser constelado. Começar e nunca terminar. Entende? Não só cursos, né? Muitas coisas. E aí tem várias possibilidades para isso.
E eu sinto de fazer uma pergunta, viu, minha querida? Que já é minha cliente, tá, gente? Eu consigo acessar, se eu tenho essa liberdade para acessar esse campo, né? Quem na sua família não pôde ir adiante na vida, tá? Depois a gente conversa disso. E como fica o sentimento de pertencimento quando mudamos para outro país? Que pergunta bacanérrima. Como fica o pertencimento? Gente, nós temos muito essa memória aqui, tá? Muito. Por quê? O Brasil é um país que recebeu gente de muitos lugares do mundo, né? Lá da Europa, de Portugal, França, os alemães, os espanhóis, né? E essa memória está aí guardada. Né? Tanto nós agora que podemos ir mudar de país, quanto nós já temos essas memórias aqui. Como que fica o sentimento? A gente precisa ressignificar e olhar para as dores. A gente precisa olhar para tudo que custou lá de trás. Sabia que muita gente tem essa ânsia de mudar de país? Por quê? Reprodução de quem lá atrás precisou largar tudo e mudar de país, né? E isso, gente, que eu já vi no campo de constelação foi absurdamente, assim, grande a quantidade, né? De pessoas que deixaram seus países lá atrás, pessoas que deixaram, por exemplo, Portugal, era rico lá em Portugal, de uma família boa. Tem uma cliente que o avô dela era de uma família muito bem estruturada lá, de indústria, sabe? Rico mesmo, milionário. E aí veio pra cá, o avô veio pra cá para conquistar terras aqui. Para eles talvez até trazer indústria pra cá. Chegou aqui, não era nada do que prometeram pra ele, passou fome, foi muito difícil. E seguiu a vida. E aí teve o pai, teve essa minha cliente, que é neta, mas esse campo de dor, essa memória, essa informação ficou guardada ali no campo informacional daquela família. Então, quando a gente fala o sentimento de pertencimento quando mudamos para outro país, primeiro a gente precisa olhar lá para trás. Talvez você perguntou de você, né? Como fica o meu sentimento de pertencimento se eu me mudar? Tá, primeiro você precisa olhar para trás. Alguém na sua família fez isso? Você precisa reconhecer o que foi, o que custou para essa pessoa. Nós já surgiu aqui em constelação de pessoas que vieram de outros países, passaram fome, tem gente que veio com a irmã morreu no meio do caminho, né? No navio, filhos. Pessoas que vieram grávidas, perderam os bebês, isso tudo é um campo de dor gigante que precisa ser visto, reconhecido. Só depois que a gente olha e inclui tudo que é, tudo que foi, é que a gente pode fazer diferente. Se ainda assim, depois que você olhou, ressignificou, incluiu, fez todo o movimento necessário dentro do seu campo, você sentir vontade de mudar de país, você pode ir em paz, honrando tudo que foi e tudo que fica aqui. Levando toda a sua família, todo no seu coração. Precisa fazer um movimento para isso. Um movimento redondinho. Aí dá certo e você prospera lá onde você vai. Caso contrário, você pode ir com o emprego arrumado para outro país. Você pode ir com tudo para prosperar e chegar lá e não conseguir prosperar. Por quê? Porque você vai ficar com pena, com dó, com culpa de estar lá. É uma série de fatores. Entende? Sempre a gente olha para trás primeiro. Uau, fez muito sentido. Gratidão, gente. Que bom que está fazendo sentido para vocês. Resumindo, ficamos nos travando ou sabotando sem pertencimento. Bingo, é isso mesmo. Se a gente não... Dentro de nós existe um desejo, uma necessidade intrínseca, forte. A maior necessidade que nós temos é de pertencimento. Por quê? Porque pertencer significa, escreve aí, pertencimento igual, continuar existindo. Entende? Então, um sistema familiar, para ele continuar existindo, o clã precisa continuar existindo. O grupo precisa continuar existindo. Uma empresa,
Para ela continuar existindo, ela precisa continuar tendo funcionários, precisa continuar tendo setor de vendas, de compras, produzir produto, ou enfim, comprar produto para revender. Ou seja, ela precisa continuar tendo aquele movimento. Se extingue, por exemplo, uma fábrica de tecido, acabou, tirou o setor de produção, excluiu o setor de produção, vai entrar em alarme. Cadê? Não vai existir mais a empresa. O medo de não existir, quando exclui uma parte, quando exclui alguém, é como se o sistema entrasse em alarme. Tá faltando. Daqui a pouco, se continuar saindo, nós vamos continuar existindo mais. E qual é a necessidade fundamental? Continuar existindo. Continuar existindo. E para continuar existindo, a gente precisa pertencer. Entenderam? Então, a gente fica travando na vida por pertencimento. Isso mesmo, a gente fica meio que se auto-sabotando, que a gente chama, mas na verdade não é sabotagem. É o quê? É o nosso inconsciente tentando nos proteger, nos mantendo pertencente. Então, ele nos conecta com pessoas, circunstâncias, eventos, situações, para que a nossa vida fique travada. Não vai para frente. Aí, você vai lá, faz um bom dinheiro e fala, agora eu vou viajar. Agora eu vou trocar de sei que lá, agora eu vou fazer isso. Aí, de repente, estraga um negócio, estraga outro. Autossabotagem, não, seu inconsciente providenciando recursos para que você continue pertencendo àquilo ali atrás, tá? Quando a gente olha e a gente faz os movimentos, a gente reverencia o que foi, né? Eu vou explicar melhor sobre isso no próximo encontro, tá, gente? Vou explicar como, né, o que é o pertencimento, quem pertence, como que acontece a exclusão, por que acontece a exclusão, como é que a gente faz de novo para trazer o pertencimento quem foi excluído. Eu não vou deixar nada disso solto, vou alinhavar tudo. Só que se eu entrar nisso agora, a gente vai estender muito. E eu adoro estender, né? Minhas lives duravam umas 3 horas, mas agora eu quero deixar vocês com um tempo menor para vocês não cansarem muito de mim. Na verdade, para vocês irem processando isso tudo também, tá? Deixa eu ver se tem mais alguma pergunta. Tem pergunta, gente, lá no grupo. Isso mesmo, pertencimento é igual continuar existindo. Viu? Olha aí. Olha que a minha cliente já trouxe a pergunta. A resposta que eu acabei de perguntar. Tem alguém que não pôde continuar existindo? Tem sim, a minha mãezinha. Nós vamos conversar sobre isso, tá? Nós vamos conversar sobre isso. E aí você vai olhar para isso e vai olhar. Que aula, Karine, gratidão, tudo faz sentido, gratidão. Se faz sentido, gente, é porque tá mexendo aí dentro e aí a luz vai vindo, né? Vocês mesmos vão se conectando com a luz, vai vindo, vocês vão ampliando a percepção. Quando a gente tá olhando essa abordagem, quando a gente tá nessa abordagem da constelação familiar, o que a gente está fazendo? A gente está expandindo a nossa percepção, né? Ampliando a percepção daquilo que é. Já é, só que a gente está ampliando a percepção. Quando a gente amplia a percepção, a gente olha amplamente, de forma mais clara, a gente traz luz e a partir daí a gente pode fazer diferente. A partir daí a gente vira uma chavinha e a gente pode ter um novo resultado. Aí a gente pode deixar de ficar reproduzindo histórias lá de trás, né? Por exemplo, se tem a ver com a sua mãezinha, você pode deixar com ela o que é dela, a gente pode ressignificar isso, a gente vira essa chave, e aí você vai, entre aspas, resumindo a grosso modo, mãe, eu vou continuar pertencendo, mas eu vou fazer um pouco diferente, né? Se a senhora não pôde viver, não pôde concluir sua vida, não pôde, né, ter uma vida longa, você não pôde prosperar, enfim, nós vamos ver o movimento e tá tudo bem, eu continuo pertencendo à senhora, né? Eu continuo sendo a sua filha, te honro, te dou um lugar muito, muito especial no meu coração, um direito que é seu, um lugar que é seu por direito, né? Mas agora, me libera, me abençoa, porque eu vou fazer um pouco diferente, né? E aí a gente pode fazer diferente. Aí sim a gente para de reproduzir histórias e a gente começa a mudar os movimentos da nossa vida. A gente começa a viver a nossa vida. Relembrando as suas aulas. Ai, que linda, Fátima, gratidão. Eu vou fazer encontro com vocês, tá? Do Reconectar. Me aguarde, que eu tô cheia de... Agora eu tô voltando com mais
com mais tempo, né? Então, vamos voltar aqui, vamos fazer mais movimentos maravilhosos. Inclusive, hoje eu estava constelando o quê? Hoje Enzo me ajudou a constelar, gente. Enzo vai ser um grande constelador, viu? Gente, você tem que ver que gracinha, como que ele já faz a leitura do campo. A gente constelou hoje a nossa próxima jornada, por isso que eu ainda não postei lá no grupo sobre a nossa próxima jornada, tá? Redondinho, porque eu constelei primeiro. Então é isso, gente, ó. Tem perguntas aqui, que é o seguinte, está lá no Cúrice, né, no WhatsApp. Eu não vou responder todas essas perguntas hoje, não. Porque eu vou deixar para responder no tema específico, tá? Mas eu vou dar uma pincelada para vocês não acharem que eu deixei aqui vagando. Meu Deus, Karina, às vezes fico ouvindo tudo quando estou dormindo. O cérebro não desliga. Precisa aprender a desligar esse cérebro aí para descansar. Merece, né? Merece. No local de trabalho também é preciso sentir pertencimento? Totalmente. Totalmente. Seu ambiente de trabalho, seu trabalho é um sistema. Precisa sim. Precisa sentir pertencente. Eu vou falar no próximo encontro, não sei se vai ser no próximo, eu vou falar só do pertencimento. Aí vocês vão entender melhor, tá? Mas tudo faz parte. Né? Lá no seu ambiente de escola, de estudo, como eu dei o exemplo aqui, por exemplo, quando eu fazia faculdade. Então eu tinha minha sala de aula, tinha meus colegas, tinha meus professores, ali todo mundo pertencia. A universidade é um sistema, a minha sala fazia parte do sistema. Todo mundo tem seu lugar no sistema, todo mundo. Lembra do exemplo da empresa? O diretor tem seu lugar no sistema, o faxineiro, o mecânico, o gerente, todo mundo tem seu lugar, todo mundo faz parte. E tudo precisa ser visto, tem necessidade de ser visto, sabe? Aliás, quem já foi também. O primeiro diretor, o segundo diretor, quem já passou, quem fundou a empresa, precisa também ser visto. Precisa ter o lugar, pertencimento. Agora, nós estamos chegando aqui em dias de finados, né? Vai ser bom a gente falar sobre isso, viu? Talvez segunda eu fale sobre isso. Os mortos têm necessidade de serem vistos. Visto como, cara? Eu vou ver fantasma? Não, não tem a ver com espírito, não tem a ver com fantasma. Dar um lugar, ser reconhecido no sistema, sabe? Precisa. Porque a constelação, ela para ela não faz diferença. O campo morfogenético, o campo informacional, é só um campo informacional. É nele que a gente está focado, sempre. Gente, não tem a ver com religião, não tem a ver com espírito. Lembra, o meu foco aqui é ciência, né? No sentido de campo morfogenético, epigenética, certo? Campo morfogenético é um campo informacional. Para esse campo informacional está dentro de cada célula nossa. E essas informações que estão guardadas, elas vão influenciando a nossa vida. Se elas não forem vistas, respeitadas, algumas ressignificadas, elas vão ficando aí, operando na nossa vida. E indiferente se a pessoa se está vivo ou morto. Entendeu? Porque vivo ou morto é a nossa mente consciente que sabe. A pessoa já cumpriu a missão, já morreu, desencarnou, já foi, mas o campo informacional, as informações, as experiências, o que ela viveu, fica guardado no inconsciente coletivo do clã, do sistema. Certo? Qual o peso da mãe narcisista na saúde da vida adulta da filha? A querida colocou essa pergunta lá no grupo. Olha, eu vou responder bem de forma básica, mas quando eu fizer uma live aqui mais sobre a mãe, eu vou trazer um contexto um pouco assim, mais, né? Assim, para vocês do que eu venho trazendo e vou aprofundar um pouquinho, tá? Qual é o peso da mãe narcisista? O mesmo peso de qualquer outra mãe, tá? O mesmo peso. Na constelação familiar não tem a diferença da mãe narcisista, da mãe que tem... da mãe que é psicopata, da mãe que é carinhosa, da mãe... Não. Mãe é mãe. Ponto final. Certo? Então vamos lá? Qual o peso da mãe narcisista na saúde da vida adulta da filha? O mesmo peso que tem na qualquer outra mãe. Agora, a filha é adulta, a filha pode fazer diferente. Tá?
A filha pode olhar para isso de uma forma diferente. A filha pode honrar a vida que veio da mãe e seguir a vida dela em frente, sem se apegar à nomenclatura do que a mãe é, do que a mãe foi, do que a mãe que abandonou, a mãe que deixou lá no hospital, a mãe que entregou no orfanato, a mãe que... Entende? Diferente. Que bom que a filha agora é adulta e pode olhar para isso e fazer diferente. Então a mãe em si, ela não precisa ter peso. É nós que olhamos. Gente, não é quem é lá de trás, quem é maior, que olha pra gente e dá peso na nossa vida, não. Nós é que olhamos para trás e pegamos o peso deles. Entendeu? Entendeu aí, lindona? Mas eu explico isso melhor numa próxima live, tá? Qual a relação da ansiedade com relação à ausência da mãe? A princípio, a ansiedade não necessariamente tem que ser em relação à mãe, tá? Precisa olhar, campo, né? Mas a ansiedade normalmente é focar muito no futuro, buscar muito lá fora, buscar a falta, né, do pai. Tem muitas coisas que pode olhar para isso aí, tá? Agora, tá ansioso por quê? Continua buscando a mãe, talvez? Buscando o que falta da mãe? Falta da minha mãe. Minha mãe não me deu amor, não me deu carinho, não me deu atenção. Tô buscando. Isso pode gerar ansiedade, tá? Mas pode. A gente precisa olhar. Outra pergunta, pra gente encerrar aqui. Buscar meu filhotinho na escola. Aqui, ó. Uma mãe narcisista influencia no comportamento do filho a ponto dele se tornar narcisista? Sim, pode sim, tá? Porque o filho pode crescer convivendo com isso e o transtorno pode... Não tô falando nem de transtorno, vamos falar aqui só de comportamentos, pra gente não dar diagnóstico, né? Muito sério isso. Pode sim. Né, porque nós somos resultados do meio que a gente vive. Então, temos as informações celulares, tá? Porque se é um transtorno, tá, celular, nós temos também a parte biológica e nós temos também a parte comportamental, a ambiência, o lugar com quem a gente vive, o lugar que a gente cresceu, né, as crenças, os aprendizados, as memórias, as emoções, tá tudo ali. Então, é possível, tá? Mas... quando essa pessoa quer, esse filho, essa filha quer, pode fazer diferente, tá? A mãe era a sua rainha. A mãe era a sua rainha, que te cuidou, criou, te ensinou. Na doença, teve o câncer, os papéis se inverteram. Mas anos após a sua morte, deve ser a morte da mãe, você descobre uma coisa monstruosa que ela fez com você. Como lidar com isso? Parece que a tua vida foi uma grande mentira? De onde tirar forças para prosseguir? Como lidar com isso? Nós precisamos aprofundar isso aqui também, mas, primeiro, vamos reconhecer uma coisa? Todos nós somos falhos. Se a gente lembrar disso, vai facilitar muito a nossa vida em qualquer circunstância. Para tudo, para todas as pessoas, não só para sua mãe, não para minha, não para... Todos nós somos falhos, nós somos seres humanos, gente. Né? Como que a gente conversa aqui no Dedinho de Prosa? A gente não vem aqui, aliás, gente, quem está aqui nos acompanhando, vem participar dos Dedinhos de Prosa. São lives pequenas que a gente faz de temas que nós nos ajudamos, né? Meu amor, nós não estamos aqui nessa terra aqui só para passear, não. Meu amor, nós não estamos aqui só para comer, beber, estudar, trabalhar, fazer sexo, para comprar carro. Não! A gente está aqui para evoluir. Se a gente está aqui para evoluir, significa que não somos perfeitos. Então, assim como você, né, também tem suas dificuldades, sua mãe também teve as dela. Certo? Primeira coisa, se você olhar para isso, você já vai olhar com... baixar um pouquinho a resistência. Parece que a sua vida foi uma grande mentira? Você
vai depender de como você olhar para isso, do significado que você vai dar para isso. Entende? Você pode ressignificar tudo isso, incluir, misturar, organizar essas informações e perceber que você é muito mais forte do que você imaginava. Que a sua história é muito maior do que você imaginava. É um caminho, é um processo. Você pode constelar, você pode fazer psicoterapias. Faça psicoterapias. Vem fazer terapia comigo que eu vou te ajudar. Parece que sua vida foi uma grande mentira. Não foi. Você acha que a sua vida foi uma grande mentira? Eu não acho que a minha vida foi uma grande mentira, mas eu reconheço a sua dor. Eu reconheço que quando você vê algo que mudou sua história, que por muito tempo você talvez acreditou em coisas que fossem diferentes, tipo assim, desmorona seu mundo, né? Mas você pode pegar cada parte desse desmoronamento, tijolinho, essas pedrinhas, e reconstruir e ficar maravilhoso. Entende? Fazer um novo castelo, muito mais bonito, colorido, com peças bem diferentes, um mosaico bacana. Você pode fazer diferente, tá? De onde tirar forças para prosseguir? Na programação neurolinguística a gente fala que todos os recursos necessários que nós precisamos para viver estão dentro de nós. De onde tirar forças para prosseguir? De dentro de você mesmo, tá? De dentro de você mesmo. Tem todos os recursos aí. E se você teve acesso a essa informação agora, é porque agora você está pronta para olhar para isso e para lidar para isso. Entende? Que se isso chegou agora é porque agora você está pronta. Então vai lá e olha, encara. Tá? Ao invés de ficar só alimentando isso e deixa isso crescer. Não sei se você assistiu o Dedinho de Prosa que a gente fez essa semana. Dedinho de Prosa número 116, a gente falou um pouco disso. Vai lá. Linda, você tá aqui, né? Em casos como demência ou outra patologia que impeça alguém de lucidez suficiente para solicitar esse tratamento, a família ou amigos poderá solicitar por ela? Claro, né? Claro. Se é alguém da minha família, se é minha mãe, se ela está em demência ou uma outra patologia na qual ela está impossibilitada de tomar decisões, ela não consegue, ela não está com as faculdades cognitivas ali funcionando em bom estado, sim, eu, por exemplo, e minhas irmãs podemos tomar essas decisões, procurar um médico, mas sempre olhando com respeito. Ela é grande, nós somos pequenas. Agora, se a minha mãe tem todas as condições cognitivas ali, tudo funcionando bonitinho, e ela escolhe não ir a algum médico, ela escolhe não tomar algum medicamento, ela tem clareza, ela tem todas as condições, né, as faculdades mentais belezinha, ela não quer, ela escolheu, eu preciso respeitar. Mas se não, se ela não tem condições de tomar essa decisão, sim, pode sim tomar, né? Lembrando que, se, um exemplo, se é uma tia minha que está nessa condição que você citou, e essa tia tem filhos, os filhos é que vão fazer isso. Não é eu que sou prima, vou lá e vou falar, olha, sua mãe não está em condições cognitivas. Não, eu amo muito a minha tia, vou marcar médico para ela. E os filhos não querem, eu vou lá e marco assim mesmo. Não, tudo tem que ter respeito. Entende? Ordem. A ordem precede o amor. Vou falar disso ainda, tá? Mas com muita clareza, com muito respeito, sim, é possível. Se não tiver ficado claro, você me pergunta lá no grupo de novo, tá? Inclusive, o grupo tá aberto para vocês interagirem. Acho que eu respondi tudo, né? Tem uma menina que teve paralisia e tem muito medo de andar sozinha. O que poderia ser feito para ajudar ela? Ela tem condições de andar, de caminhar? Você está falando de caminhar? Processo terapêutico, com as técnicas modernas que a gente tem, de reprogramação mental, de programação neurolinguística, tá? Não uma terapia só convencional que vai demorar, mas nós temos muitas técnicas que podem ajudar ela a lidar com esse medo, ressignificar e transformar o medo em força. Assim, ó, rápido,
tá? Não rápido no sentido de que às vezes as pessoas vêm, gente, elas acham que com uma sessão vai resolver todos os problemas da vida delas. Não, não é esse ponto. Ah, meu filhote chegando. Mas sim, é possível, tá? É possível sim lidar com isso. Como o medo de dirigir, né? Eu já ajudei tantas pessoas que tinham dificuldade de dirigir, medo de dirigir. Oi, meu amor, medo de dirigir, né? E lidar com isso. Às vezes a pessoa sofreu um acidente, aí tem medo de voltar a dirigir. Ou tem medo mesmo. Às vezes o medo nem é dela, é memória transgeracional. Mas no caso da sua filha, é possível sim, tá? É isso, meus amores. Eu acho que terminamos as perguntas, né? Se eu não tiver respondido alguma pergunta aqui, gente, vocês vão deixar pra mim lá no WhatsApp. Eu vou abrir uma caixinha de pergunta aqui também, tá? Karine, como estou feliz em te ver tão bem. Ai, sua linda, gratidão. Gratidão, viu? Eu fico muito feliz porque vocês não são só meus clientes, né? Nós nos tornamos assim, estreitamos uma amizade, uma relação muito de confiança mesmo, muito bacana. E eu fico muito feliz, porque de forma genuína, eu desejo muito o bem-estar de vocês, a alegria, o sucesso. E eu fico feliz porque eu recebo isso de volta. Eu vejo verdade nisso em vocês, né? Eu recebo, me sinto honrada, me sinto muito grata, muito feliz por ter me conectado com vocês. É isso, gratidão. Eu vejo e honro vocês, gente. No próximo encontro, vou falar mais sobre as leis, né? Lembra que são as 3 leis principais, vou falar mais do pertencimento, vou falar a fundo, como eu já disse, vou falar das outras ordens, das outras leis, e a gente vai falando mais aí do que vocês forem querendo saber mais sobre a constelação familiar, tá bem? Lembrem-se que tudo isso que eu falei aqui é só para vocês compreenderem o que é constelação familiar, né? Ainda assim é muito raso, porque a constelação é muito forte, muito profunda. Eu ficaria aqui horas, não é à toa que tem live minha de quase 4 horas, ficaria, e ainda não falei tudo. Ficaria horas, é muito profundo. E o que é para você, o que é da sua questão, é só o seu campo é que vai te contar. Sabe, não tem uma fórmula, uma receita. E não peguem o que você vê de explicação só para o outro e, nossa, isso é para mim. Sabe, como que a gente vê o que é para você no campo da constelação, né? Quando você vem constelar, a gente vai acessar essas informações inconscientes do seu campo. O campo informacional da minha família, do meu campo, a história da minha família, tudo que traz de dor, de sucesso, de alegria, vai ser diferente da Ana Marta. O campo dela, da família, vivência, sabe? Podem ter pontos parecidos, sim, temos. Tanto é que ninguém vem por acaso, nem relacionamento afetivo, né? Ninguém casou por acaso aí, tá, gente? Tudo tem ressonância. Mas o campo real ali é seu. Tá bom? Um beijo pra vocês. Gratidão. Eu vejo e honro vocês. Você é transbordante de amor. Gratidão, viu? Lindeza. Saudade de você, viu? Saudade mesmo, Leia. Um beijo. Beijo, gente. Eu vejo e honro vocês. Gente, eu vou deixar a enquete para vocês falarem para mim os melhores horários pra gente fazer live, tá? Beijo. Vamos ver se vai funcionando esses horários diferentes.